sustentabilidade vem demais. Sim. Então eu acredito muito no propósito, na questão ambiental, mas eu sei, cara, que ela precisa ser algo que vai reduzir custo nas empresas, né? Não pode ser algo que seja mais caro, porque às vezes fala sustentável, é mais caro. O cara não vai querer pagar. Não vai querer pagar. Desde no começo a gente falou, pô, a gente precisa ter um processo que custa mais barato, inclusive é 30% mais barato do processo com água, porque é um processo que não usa água, não gera resíduos, eu recupero o contaminante, o óleo, e estou gerando valor no plástico, ele volta a ser embalagem. Então tem esses diferenciais que no fim do dia é propósito, sim, mas é redução de custo, é geração de valor no produto final. Então as empresas estão pensando nisso. Olá, empresários! Tudo bem? Estamos aqui para mais um Pode Contar Silveira, o podcast onde a contabilidade se encontra com a estratégia, e hoje com um convidado muito especial mesmo. Acompanho não só a vida profissional e a carreira dele, mas como da família. Um pai que deixou aí muitas lições para a gente e um cara que eu admiro muito, a família toda, e o filho não poderia ser diferente. Um cara que abriu um espaço no mercado aí extremamente interessante, atual, e eu estou aqui com o Felipe Cardoso, que é especialista em sustentabilidade, inovação e tudo que é de disruptivo aí. Felipe, muito obrigado por ter aceitado nosso convite aí para bater esse papo, trocar essas informações aí, trazer bastante conteúdo para esses empresários. Muito obrigado, Fábio, pelo convite, eu que agradeço estar aqui, estou uma alegria imensa. A gente que é parceiro faz tanto tempo, né? Desde da primeira empresa, da Ecopan, agora a Ecopan Plus, nos momentos mais difíceis aí, nas alegrias e nas dificuldades, sempre nos apoiando. Parabéns pelo escritório, né? O que se tornou em termos de referência, de estrutura. A gente sempre muito bem atendido aqui, então é um prazer aqui falar com você hoje. Cara, e é muito legal, tem um ponto assim que eu sinto muito, e é a energia da família de vocês, porque assim, cara, tá aí gente que torce por mim, você, seu pai, cara, toda hora com uma palavra assim de elogiando ou sabendo como é esse desafio, né, cara? Vocês estão no mundo empresarial aí também, então sabe o quanto é difícil a gente buscar qualidade, buscar acertos, e agradeço demais, cara, todas as palavras que eu recebi de vocês em todo esse nosso tempo aí de convivência e de amizade. Não, obrigado, cara. Seu apoio é também muito fundamental. A gente é empreendedor, né? E no Brasil, então os desafios são imensos, mas a gente vai superando e vai conquistando. Cara, conta um pouquinho pro pessoal aí como é que começou, um pouquinho do Felipe, como é que começou essa questão da sua carreira, dessa questão de inovação, de sustentabilidade, porque hoje você é multipremiado aí, né, cara? Então, vamos falar um pouquinho, o pessoal se entender um pouquinho mais para onde vai fluir nosso bate-papo. Na verdade eu não sou multipremiado, a solução né? A solução a gente está trabalhando nisso já faz um tempo, né? Uma caminhada aí de quase 10 anos. Então a gente desenvolveu uma tecnologia limpa, né, para descontaminação e reciclagem de embalagens plásticas, né, de óleo lubrificante e para outros tipos de embalagens também, e que não usa água e não gera resíduos, né? Então faz de uma forma ecológica, que é algo inédito, pioneiro no mundo, né? E já com carta patente concedida. Olha. Então minha trajetória começou, já faz um tempinho, né? Vou fazer quarentinha, mas eu sou formado em administração de empresas, né? Pela Facamp aqui em Campinas. Depois trabalhei em algumas multinacionais, como a Tetra Pak em Montemor, Parmalat, né, em São Paulo. Fui trainee, passei várias áreas para ganhar uma experiência. Legal. Mas sempre tive essa vontade de empreender e empreender com algum propósito, né? Você mencionou aí da minha família, vem da indústria do plástico, né? Meu pai trabalhou mais de 30 anos na indústria do plástico e sempre me chamou a atenção muito essa questão de você reaproveitar, né, os insumos ali da produção, os resíduos que geram para ser reaproveitados e fazer um novo produto, né? Então isso sempre me encantou pelo fato de, não só de redução de custos, mas para a questão do meio ambiente, né? Então vi um propósito muito bacana. Voltando de São Paulo, fiquei acho que uns 3 anos em São Paulo, decidi montar um negócio na área de reciclagem de plásticos, né? Então foi a primeira experiência aí como empreendedor, né? Montamos uma pequena indústria com algumas máquinas focada na reciclagem de resíduos pós-indústria, né? Que é o lixo ali que sai da produção, né? Um resíduo geralmente mais limpo. Essa primeira experiência não deu certo, né? Estávamos ali numa área que era difícil o licenciamento ambiental, mas trouxe muita experiência
no sentido de entender mais um pouco do mercado, né, quais eram os problemas. Sim. E eu via muito essa questão do pós-consumo, né, do lixo que a gente gera em casa, né, toma água, joga a embalagem fora. E rodando as indústrias, tinha muito problema com material que o pessoal não conseguia reaproveitar, embalagens de óleo, embalagens contaminadas, porque eu não sei se você sabe como que funciona a reciclagem, né? Você pega esse resíduo, você tem que fazer uma lavagem nele, quando é pós-industrial não precisa, você já transforma em matéria-prima direto. Sim. Mas geralmente você lava para descontaminar, limpar, depois você transforma em matéria-prima, que é uma bolinha de plástico, que vai ser transformado em novos produtos. Aí você vende para a indústria. Sim. Então, para você lavar, não é tão simples, porque usa muita quantidade de água e também para materiais limpos até você consegue, né? Mas alguns materiais você não consegue um bom resultado, né? Remover toda a sujeira e acaba gerando uma matéria-prima de baixa qualidade, reduzindo o valor e a aplicação. Sim. E então Você foi limita, isso. né, na verdade, o reaproveitamento, é isso mesmo a palavra certa? Exatamente, você limita e todo esse volume vai acabar num aterro. Sim. Né? O pessoal não vai conseguir, não vai gerar valor para as cooperativas. Sim, sim. Então o que aconteceu? Enfim, fui pesquisar novas tecnologias no Brasil e no mundo e realmente só existia essa opção, a lavagem convencional. Sim. Aí eu decidi, pronto, não tenho o que fazer. Vou comprar já que o grande volume está aí, eu preciso de uma lavagem, vou comprar uma lavagem convencional mesmo. Aí fui num fabricante aqui da região. Sim. E na segunda vez que eu fui para fechar o negócio, comprar esse equipamento, ele falou, cara, tô vendo sua vontade, aí tá pesquisando tecnologia, tá interessado em embalagens contaminadas. Cara, tem um parceiro nosso que faz tratamento da água para esse tipo de lavagem com água. Ele tem esse projeto, essa ideia dessa tecnologia. E aí foi aí que começou a Ecopanplast. Eu me reuni com os dois, eles queriam vender o projeto, eu falei, não, precisamos caminhar junto aqui para chegar mais longe. Sim. Então eu chamei eles para ser sócio, entraram como sócio na patente no primeiro momento. Legal. E aí começamos essa jornada de iniciar esse projeto de inovação, que o nome é Ecopanplast hoje. Né? Sim, cara, que legal. E quanto tempo foi esse processo, cara, vamos pensar assim, pesquisa e desenvolvimento aí? Porque é algo que ainda estava... Não, totalmente não estava testado, assim. Não. Era uma ideia também, era que nem a sua cabeça. Cara, era totalmente ideia, era uma ideia que estava na gaveta, fazia 2 anos, para você ter uma ideia, com 3 processos desenhados. E aí terminou com mais de 11 processos implementados numa escala de produção. Olha. Então, como é que começou, né? A gente arrumou um galpão para começar, a gente decidiu fazer, em vez de um protótipo pequeno, já fazendo uma escala um pouco maior, para validar números, custos. E assim, eu sou administrador, mas assim, não tenho esse conhecimento de como começar um projeto. Onde você foi parar aí, cara? Engenheiro de produção? É químico? Não, exatamente. Você tem, um sócio meu é químico, outro é engenheiro de produção, mecânico. Sim. Mas assim, mesmo na área administrativa, eu tenho um conhecimento ali de como funcionam as empresas, mas como faz um projeto de inovação do zero, né? Sim. Como que starta isso? É algo que a gente não vê muito, né? Porque hoje a inovação, ela está saindo das grandes empresas indo para startups, né? Sim. Então era um projeto ali de uma startup, vamos falar de uma deep tech, que é uma tecnologia disruptiva, que a gente estava tentando inventar a moda aí, a moda tupiniquim. Sim. E aí eu falei, bom, chamei uma pessoa para me ajudar. Ótimo. Aí chamei um cara de projetos, de inovação, um senhor experiente aí, para só me dar um pitaco ali, uma orientação de como que eu estruturava, porque eu tinha que partir de uma ideia, certo? Que é o que eu tinha ali. Uma ideia, transformar num protótipo, num produto, né? Entrar no mercado, validar no mercado e transformar tudo isso num negócio no fim do dia. Sim. Então a gente ficou, cara, 3 anos de porta fechada nesse galpão, construindo os equipamentos. Então, 3 anos de construção da tecnologia, que é composto por equipamentos e processos. Sim. Entramos com a patente, entrou com uma patente verde, né? Porque é uma tecnologia limpa. Então, em 3 anos a gente conseguiu a carta patente de inovação em processo e equipamento, que foi uma grande conquista, foi até premiada pela Organização Mundial de Propriedade Intelectual. Falei que o cara é cheio de prêmio, cara, já entregou um aí. A tecnologia que é premiada. Eu só tô ali tentando. Tô empurrando ela ali. Empurrando um pouquinho ali. E aí a gente ficou 3 anos até chegar na viabilidade técnica, econômica, ambiental e financeira, né? Tinha que parar de pé tudo. Legal. E aí depois de 3 anos, resolvemos entrar no mercado. Então, conseguimos o apoio do Instituto Jogue Limpo,
Olha. que é a Associação dos Fabricantes de Óleo, né? Shell, Petrobras. Sim. Porque foi uma tecnologia pensada para embalagem de óleo lubrificante. Sim, né? sim. Que talvez, assim, a tendência dela ser uma das mais contaminadas, mais sujas, Exatamente. era isso? Ela era mais difícil. É um material difícil de remover com água, como eu falei no começo, então isso era uma problemática, porque não dava para voltar essa embalagem de novo, um cheiro, enfim, o óleo, e aí você contamina milhões de litros de água. Sim. Então, enfim, focamos nisso, mas tem outras aplicações também, para embalagem que não tem essa facilidade de você reaproveitar com água. Sim. Legal. Então ficamos aí 3 anos nesse processo, depois mais 3 anos processando em escala, prestando serviço para o Jogue Limpo para poder validar todos os números. Legal. Né? Então foi aí que a gente, no piloto, né, o pessoal chama de um piloto, a gente processou mais de 10 milhões de embalagens, recuperou 500 toneladas de plástico, 17 mil litros de óleo lubrificante. Olha. E isso gerou benefícios socioambientais de impacto relevantes. Né? Por isso que vieram mais de 35 prêmios nacionais, internacionais. Começou a se tornar, ser uma referência positiva nesse assunto, né? Sim. E, cara, e olha para você ver como eu falo que tudo que eu puxo, mesmo a gente falando de uma questão de sustentabilidade, inovação, reciclagem e tal, como a gente acaba pegando aulas de empreendedorismo, né? Porque, assim, o caminho que você falou aí desses 3 anos testando e tal, e muitas vezes as empresas pensam que a inovação ela é só a questão de tecnologia, um software, é uma IA. Não, cara, é como você resolver um problema. Cara, você falou tudo agora. Eu queria até pegar essa frase que é perfeita. Como você resolver um problema. E é isso que eu fui ver, esse problema. Bom, o que existe hoje no mundo, como é feito, era um problema não só no Brasil, mas em outros países também, global. Sim. Para essas embalagens. Então estava indo muito para aterro, muito para coprocessamento, sendo queimado esse material. E você via no histórico da família, né? Que trabalhavam com plástico, que esse era um problema. Exatamente, era um problema. Você tinha que pagar para destinar para aterros especializados esse resíduo, né? E não conseguia reaproveitar. Então, qual que era o problema? Qual que era o tamanho desse problema? Então, aí partindo daí também, né? Para ver a relevância do que a gente estava fazendo. Então, no mundo são descartadas 35 bilhões de garrafas plásticas de óleo lubrificante. Sim. Só no Brasil a gente está falando de 1 bilhão. Então, se você pensar que, mesmo depois de escorrida, essas embalagens contêm 3% de óleo residual, a gente está falando de 2 milhões de litros de óleo residual. E aí, cara, 1 litro só é suficiente para contaminar 1 milhão de litros de água. Então, a gente está falando de um potencial de contaminar bilhões de litros de água. Sim. Né? Então, com esse piloto que a gente fez, que a gente recuperou 17 mil litros de óleo dos 500 toneladas de plástico, cara, isso gerou um impacto muito grande. Né? Foram 17 bilhões de litros de água preservados no meio ambiente e 800 toneladas a menos de emissões. Cara, então isso merece prêmio, sim, né? Com certeza. Cara, é que assim, hoje acaba ajudando, né? Contribuindo, não é você a população só suja, né, cara? O mundo empreendedor só suja. Cara, não existe jogar lixo fora, né? A gente está jogando dentro do planeta, né? Não existe, então... Vai ficar por aqui, né? Vai ficar por aqui. A nossa água que está sendo contaminada, então você precisa hoje de processos mais limpos, resolver toda essa poluição plástica, resolver esses resíduos perigosos. Porque, cara, não tem para onde ir mais. Você vê o aquecimento global, você vê o nível de contaminação, o lixo plástico, né? O que a gente pode fazer para reduzir esses danos, né? Que legal. E assim, eu acho que veio de um propósito, né, cara? Que você encontrava já essa dor no negócio familiar, mas também incomodava, né? Porque você falou, pô, eu vinha isso, cara, não fazia muito sentido, não tinha porquê, vamos tentar ajudar de certa forma o planeta e tal. Mas hoje, assim, acabou criando-se uma força tão grande em cima disso, que foi para o lado mesmo de resultado, de produtividade. Como que você enxerga as empresas, ou as grandes, maiores, né? Você tem cases aí de apresentar o seu projeto para inúmeras gigantescas aí. Como que você vê a recepção deles de um projeto? Você sente com mais propósito mesmo, ou eles estão pegando uma carona? Estou sendo meio polêmico aí, mas fala qual que é a sua visão. Cara, eu acho que tem um pouco de tudo, né? Eu acho que antigamente tinha mais questão de marketing, de fazer... E acho que uma empresa sustentável, né? Sustentável, para realmente fazer o branding ali, ter uma marca que se preocupa com o meio ambiente. Uma coisa que eu analisei quando estava fazendo o projeto também é que é a questão de lei, né? Você tem a lei de resíduos sólidos, de logística reversa, então hoje as empresas são obrigadas a coletar esses materiais, essas embalagens no mercado e dar a destinação correta. Agora, recentemente, saiu também uma nova lei que
as empresas elas são obrigadas a usar 30% de conteúdo reciclado nas suas embalagens. Isso é muito importante para puxar todo esse consumo, né? Sim, sim. Então, acho que você tem um pouco de legislação que contribui, até porque a sociedade vem pressionando Sim, né, essa sim. questão, vem pressionando as empresas querem vender mais, então precisam também buscar soluções ESG, né, tudo mais. Sim. Então, acho que é um conjunto de fatores aí que tem contribuído para as empresas olharem melhor esse ponto. E sustentabilidade vem demais. Sim. Então, eu acredito muito no propósito, na questão ambiental, mas eu sei, cara, que ela precisa ser algo que vai reduzir custos nas empresas, né? Não pode ser algo que seja mais caro, que às vezes fala sustentável, é mais caro. O cara não vai querer pagar. Não vai querer pagar. Desde no começo, a gente falou, pô, a gente precisa ter um processo que custa mais barato, inclusive é 30% mais barato do processo com água, porque é um processo que não usa água, não gera resíduos. Eu recupero o contaminante, o óleo, e estou gerando valor no plástico. Ele volta sem embalagem. Então tem esses diferenciais que no fim do dia é propósito, sim, mas é redução de custo, é geração de valor no produto final. Então as empresas estão pensando nisso, né? Eu acho que assim, é um conceito que existia e foi ganhando força, que não adianta mais uma economia linear. Sim. Produziu, jogou fora, acabou. Não, é economia circular. Então tudo é reaproveitado, o insumo que você está usando aqui, no final da cadeia ele volta para o processo produtivo. Sim. Então essa é a pegada hoje que é conversada não só no Brasil, mas no mundo todo. Fiz a pergunta meio de polêmica, mas eu acho que uma coisa anda com a outra mesmo, sabe? Assim, anda, cara, e é o que eu acredito. É possível você conciliar não só o propósito, mas uma questão mesmo de ganhos, de economia, de lucro, exatamente, de negócio. Eu acho que o negócio é importante para parar de pé e ter ser sustentável. O que a cadeia do plástico sofre na cadeia de reciclagem, tem a questão da informalidade, né, que isso tem que mudar, mas isso vai se estruturando todo o mercado. Mas sofre porque hoje você produzir matéria-prima virgem é muito simples, né? E aí acaba, em momentos de crise, que o preço cai da resina, acaba ficando mais difícil competir a matéria-prima reciclada, porque você paga imposto 2 vezes, o que você entende melhor, né? Tem ICMS diferido, então você paga imposto 2 vezes, você tem uma estrutura de coleta diferenciada, então isso acaba dificultando, né? O mercado que ainda não está totalmente estruturado. Mas com esses incentivos, essas leis, com as empresas puxando a demanda, que é o consumo, que não adianta, é coisa de mercado, as coisas vão melhorando. E eu percebo muito isso, cara. Alguns clientes aqui, N segmentos que dependem do polietileno, né, do plástico, alguns têm uma produção assim um pouco que aceita um pouco mais sujo, né, a matéria-prima, eu aqui falando como leigo, né? Perfeito, tá certinho. Mas assim, outras não, de repente alimento e tal, tem vários critérios de sanitária e tal, que não permite, tem que ser o puro lá e tal. E acaba criando a informalidade que você falou. Eu percebo desses clientes, o cara que de repente compra meio que de um sucata, de coletores e tal, tem uma dificuldade enorme de encontrar esse tipo de material. Sim, exatamente. Eles ficam lutando pelo material, então parece que quem tem um pouquinho vira rei. Exato. Não é mais ou menos assim, cara? Cara, você tem a questão da qualidade, quanto maior a qualidade, mais limpo, mais puro, mais homogêneo, você tem um valor maior, né? Então, quando a gente processa nossas embalagens de óleo, a gente está falando de um mesmo material. Porque o polietileno pode ser embalagem de produto de limpeza e tudo mais. Então, quanto mais homogêneo o material, mais limpo, isso tem um valor. E tem toda a questão de rastreabilidade também, de compliance, que é importante para essas empresas. Né? Mas para roubo, receptação, receptação, essas coisas, você quer dizer isso? De compliance ou não? Mais de mão de obra infantil, porque você tem muitas cooperativas, tudo. Sim. Da onde está vindo esse plástico, né? Vários porque como fatores, é um mercado muito formal, você tem mão de obra escrava, infantil, você tem que tomar cuidado. Está falando de lixão, né? A gente está falando de um problema não só ambiental, mas muito social também, porque você tem as cooperativas, tem um papel muito importante nessa cadeia de logística reversa, que eles são aquela ponta que faz essa coleta, né? Então, quando a gente também está comprando esse material, a gente está contribuindo socialmente para as cooperativas. Cara, fala pra gente assim, né, não precisa colocar cliente, nada, mas como se fosse um case, uma concretização assim de uma empresa que pegou o projeto, implantou o projeto e teve resultados significativos, aí traduzindo um pouco ou em números, ou traduzindo um pouco o impacto realmente de venda ou de ações mesmo que tornaram a marca dele mais comprometida ali com essa sustentabilidade. Você tem algum case para falar para a gente aí? Sim, cara. Na verdade, o nosso objetivo é realmente
que nem a gente está falando de qualidade, né? Então, enfim, você pode usar essa matéria-prima para vários tipos de produtos finais. Sim. Né? O polietileno, por exemplo, que é o nosso caso, é o polietileno. Sim. Depende muito da aplicação ali, uns vão valorizar mais, outros menos. Uns vão ter mais exigência, outros menos. Uma sacolinha plástica vai ter menos exigência do que uma embalagem de óleo lubrificante, porque precisa de uma resistência para o óleo não vazar. Então a gente sempre focou em fechar um ciclo, realmente, para essa embalagem de óleo voltar a ser a própria embalagem de óleo. Sim, tá. Para isso, eu precisava remover quase 100% do óleo. E é o que foi feito, por causa de cheiro, para não furar a embalagem na hora do sopro. Sim. É um processo de sopro, né, que eles chamam. Ah, sim. Então usa mais o ar, assim. O ar, sopra e forma a embalagem. Então, a gente conseguiu resultados incríveis com grandes recicladores, indústria de transformação, que foi sair de 3% só que eles conseguiam usar a embalagem, pular para 30% e 60%. Cara. A Total Energy na França conseguiu usar 75% do nosso material. Olha, 75%. Exato. Uma grande recicladora. Uma média de 3%. Exato. Uma média de não conseguir quase não usar, né, esse material. Então, um apelo gigante de, tô vendendo meu óleo lubrificante, mas a embalagem eu tô conseguindo retornar. Então, é uma garrafa que no fim do dia vai virar outra garrafa. Sim. Que a gente já vê esse tipo de propaganda, né? Embalagem de Guaraná, de Coca-Cola, garrafa vira garrafa. Sim. Que é o nome dessas tecnologias, né, que está indo para esse caminho, que é o barrel to barrel, que eles chamam, que garrafa vira garrafa. Ah, legal. Então a gente conseguiu esse resultado bacana, um grande reciclador também da Braskem, que é a grande petroquímica aqui no país, também teve esse ela é a maior distribuidora de polietileno, né? Exato, maior fornecedora, né, a petroquímica. E é isso, a gente conseguiu trazer não só essa questão ambiental, mas essa questão também econômica, né? Sim. Fomos aí eleitos inovadores pelo Fórum Econômico Mundial. Então, nesse encontro que tem em Davos, né, todo ano, encontro anual, a gente conseguiu conversar com vários players grandes, né, como a Chevron, Total Energies. Olha. Então, realmente que é o nosso objetivo, né, realmente licenciar a tecnologia. Sim. Não só no Brasil, a gente está hoje conversando com um grande player, e outros também estamos em negociação para poder licenciar, colocar nossa máquina dentro e fazer todo esse processo, fechar toda essa cadeia e para também expandir para fora, né, em outros países também. Cara, legal. E assim, o que você vê no impacto cultural dessas empresas assim que se engajam na questão da sustentabilidade? Pensando assim no que você vive ali dentro, talvez algum resultado que você enxerga deles no próprio endomarketing, que seria assim o prazer de trabalhar naquela empresa, o prazer de trabalhar nesse ramo. Você sente o impacto também ligado ao RH agora? Foi uma pergunta meio fazendo um giro ali na gestão do negócio, né? Cara, acredito que essa nova geração, ela está querendo escolher, né? Sim. Para onde vai trabalhar. Então, hoje as grandes empresas, para reter esses talentos, elas precisam conversar com esse público. Esse público, querem trabalhar num lugar que tenha um propósito, que esteja contribuindo com o mundo de alguma maneira, com as pessoas, enfim, estejam preservando o planeta ou contribuindo socialmente também para todas as questões. Sim. Então, isso acaba retendo talentos. Então, acho que as empresas também olham isso, né, como algo positivo e também os clientes, né, para vendas. Então, essa pessoa que não só que está trabalhando lá, é o cara que está no mercado comprando os produtos e vai escolher por uma marca ou outra. E mais de 50% desses consumidores já é um fator de compra a questão de sustentabilidade. E assim, eu também enxergo isso muito forte, né? Porque hoje a gente fala muito de cultura organizacional e o cara fazer um excelente desenho ali onde a sustentabilidade ou a preservação do meio ambiente são valores verdadeiros daquele negócio ali, vende, engaja, isso torna ali a identidade desse novo jovem trabalhando nessa nova geração, fala, pô, me identifico com essa empresa e muitas vezes é aqui que eu quero ficar, ou quero ficar por mais tempo, né? Então hoje o negócio é tão dinâmico, assim, diverso. E pensando que você é um cara que está na inovação, né? Respira meio que essa inovação, você enxerga claramente algumas outras inovações sem ser numa área mais industrial, assim? Você tem muitos congressos, muitas apresentações, muitas viagens a respeito disso. O
que você enxerga mais do pessoal falando de sustentabilidade meio que fora da indústria, assim, ou no comércio? Tem algum ponto desses bem falado? Cara, eu acho que assim, inovação ela tá em vários lugares, né? É o que eu te falei, ela saiu das grandes empresas, porque é um processo que é demorado, tem um investimento muito alto, e foi para as startups, né? Esse pessoal jovem também que tem esse propósito, tem muita vontade de empreender, hoje com as tecnologias disponíveis em termos de digitais, por exemplo, sim. né? Você tem IA hoje, Sim, né? sim. Tudo, mas você tem outros tipos também que o pessoal usa, enfim, de banco de dados, todas essas questões então o pessoal, essas empresas, elas, você tem várias áreas, né? Várias áreas importantes hoje. Então você tem saúde, não só a questão de meio ambiente, né? Você tem saúde, você tem educação. Sim. Então áreas sensíveis que são extremamente importantes para o nosso desenvolvimento. São tradicionais também, né? Como a indústria também. Exato, cara. São tradicionais, mas tem propósito, tem As dificuldades delas também, talvez, no sentido de diferenciar o produto delas ou buscar uma economia ou uma adequação ali do processo, né, cara? Tem pouca... Você olha um mercado tradicional, eu vejo muito na contabilidade mesmo, você olha um mercado tradicional, fala, meu Deus do céu, o que eu posso fazer diferente aqui? Exato, eu acho que as tecnologias vêm para isso, né? Vêm para poder escalar, vêm para fazer essa disrupção mesmo, porque isso gera uma escala maior, gera valor, então o pessoal vai acabar ganhando no fim, tem a questão econômica, mas você tem hoje inovações que melhoram a vida das pessoas, não só do mundo, mas das pessoas mesmo, na área de saúde, na questão social mesmo. Legal. Então eu vejo nesse ecossistema que eu tô, né, não só na questão ambiental, mas você pega a questão social, por exemplo, uma empresa que faz uma coleta, nossa, eu nunca tinha parado para pensar isso, ela faz uma entrega nas favelas, por exemplo. Como que um cara da favela vai pedir um iFood, vai pedir um remédio? Como é que vai chegar? Então elas colocam ruas ali, nas favelas, e fazem essa entrega complicada. Então é uma inovação, você vê? É uma baita inovação, exato. E eu muito passando pela essa questão digital, né? Minha inovação é mais hardware, mais... Enfim, mais máquina, né? Mais máquina, mais processo, mais produto, mas você tem toda essa questão digital hoje em dia, né, que está estourada. Eu acho que onde tem o grosso do investimento de inovação tá na questão de startup mesmo, da base de tech, né? Você pega essas fintechs hoje, né, que são algo assustador, assim, em termos de tamanho, Pega uma iFood, por exemplo, a gente está falando de tecnologia de alimentação, que leva facilmente para as pessoas, que traz essa melhoria de vida, praticidade. Ah, legal. E, cara, uma coisa que me marcou, assim, no comecinho lá da nossa conversa, você encontrou, por intermédio de um fornecedor em comum ali, um cara que tinha esse projeto meio que desenhado, engavetado, que batia com a ideia que você já vinha ali há 2 anos ali. Cara, como que eu faço para de repente tentar resolver esse problema? É um problema que eu já percebi que ele existe, ele é concreto e tal. E aí você pegou esses caras e falar um pouquinho de sociedade, né? Falar um pouquinho de parceria e tal. E você pegou esses caras meio que assim, que tinham basicamente uma mesma idealização ali sua, para vocês juntarem forças. É lógico que a gente entende que não é toda a sociedade que ela começa com um contrato social certinho, com atas de acordo entre os sócios e tal. Conta um pouquinho dessa aventura aí, cara. Falou, pô, toca aqui, cara, também gosto disso aí, vamos fazer junto? Como que foi a construção dessa parceria? Se durou, se não durou? Compartilha essa experiência com a gente aí, sem meter a boca em nenhum sócio antigo, não. Só para contar, porque eu acho que é uma coisa que os empresários vivem e muita gente não faz, cara, porque fica com medo, fica com receio. Eu acho que você, de cara, percebeu que você não tinha que ter receio de compartilhar com eles aquilo que você pensava e vice-versa. Vocês tinham que ter um acordo ali para fazer algo mais longe, algo maior. Conta um pouquinho dessa história pra gente. Cara, assim, eu tenho a sorte de estar com os mesmos sócios até hoje, né? Eu acho que tem que partir de valores, né? Acho que os valores são muito importantes ali. Você ter essa empatia, essa preocupação como pessoa mesmo, né? Acho que sociedade criou-se uma amizade muito bacana
São pessoas hoje que eu considero até meus mentores, e tudo, apesar de a gente ser de áreas diferentes. Sim. Meu sócio hoje, ele me ajuda a montar pitch na área comercial e no começo eu estava lá embaixo na máquina com a empilhadeira e como o menos inteligente, eu estava alimentando o sistema, jogando embalagem no sistema para ver se dava certo. Sim. E, cara, tentando olhar de fora, né? É uma história bonita, né? Porque você construir assim do nada, tanto esforço, resiliência, né? Na questão de empreendedorismo. Então eu convidei eles para ser sócios da Patente, fizemos um contrato, fui pesquisar na internet, foi muito assim como é que eu começo aqui? Sim. A gente fez um contrato de pesquisa, desenvolvimento e inovação, porque você tinha muitos riscos, né? Sim. Quase no final de 3 anos eu tinha que jogar tudo fora, né? Enfim, eu sempre brinco, né? Tem muitos prêmios, mas eu falo, gente, eu perdi muito mais do que eu ganhei, né? É que nem a gente fala dos grandes atletas, né? Você acha que o Michael... Você tinha uma área na empresa, alguns equipamentos ali, só que são os processos que deu errado. Acho que isso tinha que ser mais valorizado, né? Lá fora é muito valorizado isso, o erro, né? Você erra rápido, falha rápido e depois você já retomar até dar certo, né? E gera até valor, cara, pro projeto. Exatamente. Quantas vezes você teve que fazer para acertar? Eu tenho uma frase que é o seguinte, precisa dar errado para dar certo, né? Sim. Então, não adianta. E você acaba gerando muito mais valor, exatamente, algo que deu errado, você consegue um resultado muito melhor do que você estava imaginando, né? Sim. Muito mais questão de resiliência ali e persistir. Então, fizemos esse contrato, fomos avançando, né, em termos de equipamento, tecnologia, de negócio. E aí, realmente, no momento que você começa a ter visibilidade, grandes empresas interessadas, foi o momento de arrumar casa. Sim. Né? Então, pegar ali um escritório especializado, ter bons parceiros, né? E aí fizemos toda essa questão de acordo entre sócios, pegamos a patente, jogamos para dentro da empresa, coisas que são importantes em termos de governança, de compliance, né? Da segurança para o mercado também, segurança né? Para a gente, principalmente. Profissionalismo. E segurança para quem está querendo investir, ser nosso parceiro. Então, foi nesse sentido. E vem dando muito certo, mas são pessoas muito tranquilas. Eu dei muita sorte em termos de sócio, assim. Mas são eu acho que desprendidos e todos muito desprendidos. Mas sabe o que eu acho, Felipe? Assim, eu acho que nem é só sorte, é questão mesmo de princípios e valores, sabe? Eu acho que quando você está alinhado e você tem essa abertura, um bom ouvinte, os sócios têm que ter isso, né? Primeiro, uma complementaridade ali, né? Exato. Por exemplo, assim, você tinha um químico, você tinha um cara mais da área de engenharia e você tinha um administrador. Sim. Então, já deu, não é sorte, mas vocês perceberam que vocês tinham uma necessidade de estarem ali juntos, se complementando. E também essa maturidade pessoal mesmo, de saber qual é a hora de parar e resolver, porque eu já conversei aqui, é um grande amigo, cliente nosso também, Juliano Dutra, que participou do iFood, vendeu a parte dele, agora ele acabou de vender a Gringo por 1 bi para o Grupo Sem Parar, um cara de inovação de tech mesmo, super respeitado. E ele falou mesmo, assim, ele falou no podcast que a gente gravou, ele falou assim, cara, a mortalidade de uma empresa, de repente, 5 de 10 morrem em startup, em inovação, 9 de 10 Exatamente. morrem. Então, assim, ela meio que, se ela não resolver o problema rápido, a grande chance dela é de morrer. Então, quem está investindo numa empresa de inovação tem que já ter essa consciência. Tanto é que os grandes fundos, eles investem 10 para dar um certo, eles chamam de evento de cauda, né? E esse que deu certo vai pagar todos que deram errado e ainda se paga e sobra muito dinheiro, porque a inovação traz esse ganho alto, mas o risco é gigantesco. Né? E eles têm esse lado também de investimento em inovação, tem umas questões técnicas, fiscais aí também que ajudam essas grandes empresas a direcioná-las para esse tipo de investimento. Mas é isso mesmo, né, cara? Você deve frequentar, com certeza frequenta muitos ambientes de inovação e você com certeza viu muitos virem e sumirem, né? Exatamente. E ideias muitas vezes até boas, interessantes e que talvez assim um problema societário, talvez um problema emocional, societário, emocional, financeiro, acho que as dificuldades, os obstáculos são muitos, mas realmente quando a gente está falando de pessoas, porque no final do dia são pessoas, com os problemas, suas necessidades, eu acho que esse é o grande ponto, né? De nos momentos difíceis, o sócio está ali para se apoiar e tentar acreditar até o final, né? Enquanto tiver uma possibilidade, um caminho, não desistir, né? Exatamente. E saber a hora também, né? De recuar. Com certeza, quantas vezes vocês tiveram aqui uma desaceleração. Paciência de esperar, né? Exatamente. Paciência, principalmente.
momentos ali delicados, mas que, enfim, te amadurecem, né? Cria Sim. casca para você realmente poder evoluir, né? E Felipe, a IA é uma pergunta que eu faço para quase todos os convidados. Ela impacta todos, né? A gente sabe que impacta todos. Nesse lado mesmo, assim, mais ligado aí ao químico, à produção, os seus equipamentos em si, ou tudo aquilo que vocês exploram ali, o que a IA vem vindo e impactando? Cara, falar a verdade para você que a IA hoje, a gente, lógico, tá em grandes fóruns, só se fala de IA, não tem jeito. Mas eu acho que em termos de, assim, no nosso caso, como é mais hardware, tá resolvendo um problema real ali, de embalagens e tudo mais, a gente não tá olhando, vendo algumas oportunidades, né, de otimização, de processo, de ganho de produtividade, de produtividade, de processo, estamos olhando mais esse sentido, né? Então, basicamente. Mas de certa forma, todos os fóruns comentam disso também, mesmo desse lado de máquina, de equipamento, de sustentabilidade. O pessoal vem falando bastante disso, né? E assim, eu acho muito legal, porque a gente fala sempre aqui muito com empresários, com os caras que dão aula sobre o assunto que eles falam, que eles trazem aqui pra gente, mas todo empresário, e eu acho que isso é um momento legal assim do bate-papo, todo empresário errou, né, cara? Então assim, e normalmente, que nem eu falo, Michael Jordan lá, ele errou mais do que acertou cesta, né? Apesar da gente ver só cestas acertadas lá nos treinos, talvez sejam boa parte dos 1000 arremessos lá, talvez ele vá acertar 50%, 60%, 40% ele errou, ou que seja 30% ele errou, né? Não tenho esse número exato. Mas cases de erro, assim, fala, cara, você lembra de um, cara, Fábio, eu achava que ia ser assim e não foi. Uma coisa assim, tem coisa até que o pessoal começa a dar risada, fala, pô, Fábio, se eu contar só um, cara, eu tenho mais erro do que acerto. Não, com certeza, muito mais erro do que acerto, né? Você lembra de algum aí crucial aí que você falou, nossa, cara, a gente penou muito para, bom, erros de até acertar lá os processos, né? Foi o grande desafio técnico, mas de negócio também, assim, de até acertar o modelo de negócio, começamos prestando serviço, depois, não, vamos vender moído, gera valor, e é esse fornecedor que vai ser o cara importante para a gente poder escalar, e o mercado... Então, acho que um grande, assim, erro de criar expectativa mesmo, Sim. Falar, não, esse é o caminho, vou querer crescer sendo indústria, por exemplo. É o que todo mundo fala, pô, se tem um negócio exclusivo, seja fábrica, né, cresça e ganhe. Cara, não tô olhando, não tenho toda essa missão. O negócio é ver o que também satisfaz como pessoa e como que eu encaixo aqui no melhor modelo, né? Então, até acertar o modelo, se era serviço, venda, se é licenciamento, se licencia lá fora ou aqui, eu acho que foram muitos aprendizados. Umas né? batidinhas de cabeça. Muitas. E fazendo, continua, né, fazendo, cara? mas você tem que testar para ver como é que eu vou saber se eu não esgoto todas as possibilidades. Sim. Né? Não, isso é importante. Será que a opção que eu tô agora é melhor que a de ontem? Eu acredito que sim, porque a gente tentou, né? Sim, a gente tentou vários modelos e viu que realmente para você escalar, um é melhor que o outro. Né? Sim. E você acredita que a sustentabilidade, esse modelo de projetos, né, que tem a ver com a inovação e realmente a questão da reciclagem e tal, ele encaixa para alguns tipos, por exemplo, o porte da empresa, Fábio, é melhor ter um volume maior, tal, ou você considera que toda a cadeia, assim, por exemplo, desde as microempresas que começam ali com pequenas máquinas, como que é essa sua visão? A questão da reciclagem, Isso, você fala? Para quem trabalha com esse tipo de matéria que possivelmente possa ser reciclado, para trazer o projeto para dentro. Quando que você acha que é um ponto de equilíbrio ali para a empresa de repente falar, cara, não, se tiver já esse porte, esse tamanho? Não, eu acho que um porte médio ali já tende, né? Nossa ideia em termos de tecnologia são unidades modulares, né? Então cada unidade faz 60 toneladas mês. Tá. Então é algo que tem um ponto de equilíbrio ali de 15, 30, dependendo do nível de verticalização. Então realmente contempla, né? Mas claro que a gente está olhando grandes players, né? Porque já que a gente quer licenciar, Sim. A ideia é você usar também a estrutura, já toda uma cadeia de suprimentos que eu não vou precisar desenvolver, que esses caras desenvolveram ao longo de muitos anos, para poder, enfim, abraçar esses mercados, né? Não só no Brasil, mas em outros países também. Tá. E hoje vocês comercializam essa inovação, como toda essa entrega,
como máquina, como serviço, como licenciamento? Até alguns meses atrás a gente estava processando, né? A gente estava na Sim. fábrica, mas a ideia já era fazer essa transição para o licenciamento. Sim. Então a gente tem algumas conversas adiantadas lá fora, aqui Sim. dentro do país, e a ideia realmente é licenciar. Antes a gente estava fazendo o Entrar processo... com a inteligência, talvez mesmo assim. Entrar com o processo mesmo, com o processo. know-how Sim. e aproveitar a estrutura da empresa para fazer essa verticalização, né, do material. O cara já tem um material ali, quer abrir um novo mercado, a gente coloca o equipamento, processa, gera essa nova resina para poder ser vendida e gerar Sim. todo esse valor para eles, e a gente poder participar disso também como parceiro. E esse modular, por exemplo, ele seria o quê, por exemplo? O tamanho de um container. Ah, tá. E é 1 quilo, como se fosse uma quantidade de quilo que aquele módulo processa? Exatamente, É isso, exatamente? exatamente. Hoje... Ele pode ir colocando um do lado do outro, assim, conforme ele vai crescendo. Exatamente, essa é a ideia, colocar um lado do outro, só que até 3, para manter uma eficiência ali, uma padronização. Com 3 a gente consegue, que é o ideal, porque a gente consegue ainda rodar 24 horas. Sim. Com 3, então você tem um salto ali de 240 toneladas, mês para 500, então é interessante, assim, em termos de produtividade, ganho, de escala. E elas como equipamento, assim, é a parte meio técnica mesmo, curiosidade nossa aqui, talvez o público possa estar aí também. Mas assim, você diferencia por exemplo, o cara vai ser embalagem de óleo, o cara vai ser embalagem de material de limpeza, o cara vai ser embalagem de um produto mais limpo, talvez, de alimentação. O que você consegue com a tecnologia de vocês, com a inovação de vocês, o que vocês conseguem suprir desse mercado? É 100%? Hoje a gente tem muito consolidado para embalagem de óleo, né, que está pronto. Sim. A gente já testou para outras embalagens com sucesso, como embalagem plástica de óleo vegetal, que é óleo de cozinha, balde de tinta, né, um projeto com a BASF ali, que realmente teve um resultado muito interessante. Cosméticos, então, materiais que não tem um bom resultado com a água, realmente dá certo. A aplicação vai muito pelo cliente, né? Sim. Do que ele quer fazer com aquele material. Vai ter um material bom, homogêneo, se ele vai querer transformar em matéria-prima, ou se ele, a partir da matéria-prima, ele vai querer fazer um produto para ele mesmo, gerar valor ou vender no mercado, enfim. Aí é muito com ele, a forma como ele vai gerar valor nesses materiais. Tá. Mas a gente consegue, tem a questão da produtividade, é muita questão dos diferenciais ali, para ele, dentro do... Então você tem um diferencial ali de processo, de ser um processo ecológico, não usar água, não gerar resíduos, então o cara não vai ter efluente na fábrica dele, vai precisar tratar, unidades compactas, não ocupa muito espaço. E aí você tem os dois grandes diferenciais do processo. O primeiro é que ele recupera todo o óleo residual, que esse para mim é um grande diferencial, porque... Você tem depois não só um material de qualidade, mas você tem óleo perigoso. Sim, você tem um óleo para reaproveitar. Aproveitar, você vai vender esse óleo, ele vai ser transformado em óleo comercializável depois, novamente. Então esse é o ponto. E o segundo ponto é você gerar uma matéria-prima de qualidade excelente, que pode ser embalagem de óleo novamente e produtos com uma performance melhor, como processo de sopro, né, de fazer uma embalagem bacana e tal. Enfim, aí ele vai usar como ele quer. E por curiosidade, assim, pode ser uma peça também, sei lá, o cara fazer um balde, fazer ou embalagem mesmo, uma garrafa, que ele vende só embalagem mesmo. Não pode. Não que tenha que vir com conteúdo dentro. Exatamente. O cara pode ser o cara que faz a... Então o leque é grande demais, hoje cara. São os públicos, são os recicladores que podem usar o processo, são empresas que nem você falou, o cara tem embalagem ali que vai vender embalagem para o cara usar, então indústria de transformação de... Própria Mangueiras, né? A sua família aí vem... Cara, mangueira não, você acredita? Não? Não, porque é PVC, é outro tipo de material. Ah, entendi. O plástico tem 9 tipos de materiais. Sim. Né? Então não podem, às vezes uns não conversam com o outro ali, não tem compatibilidade. Sim. Mas é outro tipo de material. Mas enfim, você tem uma possibilidade grande. Legal aí de uso. Sim, porque esse... Apesar de ser um nicho, né? É um nicho, né? São grandes volumes, mas você tem uma possibilidade aí grande de usar, né? De volumes altos, né? Sim, sim. E hoje os players que mais tem nas apresentações, nos cases que vocês vão, é muito mais ligado a grandes de óleo, de lubrificante. Exatamente. É mais ou menos o principal nicho. O principal nicho acaba sendo grandes recicladores, sim. Que está tendo movimento, porque... Realmente, é um problema que você tem que resolver, a poluição do plástico, você tem lei, você tem as grandes marcas, como a gente já conversou bastante aqui. E esse lado que é contaminado, um lixo contaminado, né, cara? Contaminado, é um problema. Hoje ter que destinar para aterro, para processamento, você podendo reaproveitar, com um processo limpo que tem um custo baixo, fecha a conta, né? Sim, sim. Então você tem os grandes recicladores,
Você tem essas indústrias de embalagem, então está tendo uma consolidação no mercado, né? Então você tem as petroquímicas, grandes indústrias de embalagem, multinacionais, comprando recicladores para consolidar mercado, para consolidar tipo de material no Brasil, lá fora. Até garantir o fornecimento ali para ele, porque falta, né? Exatamente isso. Esse é o ponto em termos de estratégia. Sim. Quando você falou no começo do podcast, você está com uma visão muito boa de negócio. Eu vou te chamar para o meu time aqui. O que eu puder contribuir. Eu estou com a visão já muito... olhando, né, muito Pro tempo futuro já, também, né, né? olhando muito... Mas assim, esses caras, eles... Pô, se é Sofrem. escasso o material, a questão de suprimentos é um gargalo, né, é uma dificuldade. Você conseguir ali garantir esse fornecimento, você ter o material na sua mão, é perfeito, né? Então você tem já o reciclador que tem acesso às cooperativas, você tem uma tecnologia que vai fazer puxar esse volume, porque tem que destinar aqui que é mais correto. As empresas estão olhando essa destinação correta, né? Não só a destinação, mas a qualidade, né, daquilo que sai. Exatamente, cara. A gente tem que gerar valor nas duas pontas, né? Não só a qualidade que sai, mas também o que eu estou gerando valor para esse cara que precisa destinar corretamente, cumprir a legislação. Cara, eu vejo até aqui no escritório, fazendo uma comparação, uma analogia. Tem um cliente nosso que o produto dele é muito base de mandioca. Cara, ele fecha a produção da fazenda do cara um ano antes. No mercado de reciclagem tem muito isso, né? De compra à vista, para garantir, de carregar logo para não perder a oportunidade, né? E também de fornecimento constante. Sim. Que é um outro grande diferencial, né? Você fornecer constantemente volumes, né? Então isso acaba valorizando também o preço. Tem outro case para a gente fazer uma outra analogia, compartilhar conhecimento aí. Tem um outro cliente nosso que tinha muita necessidade de, acho que alguma coisa de fibra de vidro, cara. Acho que a gente lida com tanta coisa que assim é difícil conhecer de química de cada produto e tal. Mas ele tinha para construir os implementos dele, ele precisava muito de uma matéria-prima meio que fibra de vidro, tal. E não tinha, e o único meio que detentor do mercado aí não tinha prazo, não. Aí ele, foi para a China, pegou umas máquinas de fazer aquilo, hoje a empresa dele triplicou de tamanho vendendo fibra não só para ele, mas para outros concorrentes. Acaba até pivotando o negócio, né? Criando uma outra unidade de negócio. Isso é muito legal, né? Porque o cara está enxergando, cara, como eu resolvo esse problema? Eu tenho um fornecedor que não chega, não consegue me atender. Exatamente. Ou eu abro outros fornecedores, mas tem mercado que não é assim, né? Você não acha. Exatamente. Então você não acha, tem regras, tem lei, tem um monte de você pegar o madeiro, de hambúrguer, o cara verticalizou toda a produção, né? Desde o alface, tudo, para também manter um padrão de qualidade, né? Padrão. Não só garantir o fornecimento. E grande prazo e tudo, volume. Então isso é muito comum, né, cara? Então assim, é muito legal isso. Felipe, o tempo voa, o tempo passa. Cara, é muita coisa bacana. Que eu acho que é muito legal, assim, eu acho que a primeira etapa, vou conversar com o Felipe no podcast, porque assim, quebrar um pouco o mindset aí dos empresários, né? Muitas vezes a gente reclama muito de mão de obra, a gente muitas vezes não reclama mão de obra, então, como que você pode ter um braço de educação? Vamos formar esse profissional. Não adianta você ficar sentando e lamentando, por isso que problema, né? Grandes empresas, elas criam os braços de educação basicamente para alimentar a mão de obra que ela precisa e do contrário, quem foi, aprendeu e saiu, tá feito, parabéns, segue a vida, mas a gente tem que achar de alguma forma inovadora, a solução para os nossos problemas, né, cara? Não adianta, basta o governo nos dar mais problema, basta o desafio do próprio mercado, o próprio concorrente nos gera muitos problemas também, de validação da desafio econômico também, de tantas crises globais, né? Guerra para tudo quanto é lado explodindo, a gente tá meio quietinho. Esses fóruns, né? Você pega o Fórum Econômico Mundial ou na Bloomberg, que eu participei, só fala muito disso, né? Como reconstruir o planeta, né? Mundo fragmentado, para onde que a gente precisa fazer, dialogar, então tem todos esses desafios, né? Então, e cara, na hora que eu pensei, eu falei, cara, quebrar mesmo, levar para o empresário soluções que contam uma história de sucesso, de coisas que foram inovadoras, no sentido não só de tech, mas de soluções ali, de uma solução de uma matéria-prima, de solução de uma máquina, um equipamento, de uma sustentabilidade, de uma limpeza de alguma coisa, ou de um prazo que você precisa também. Cara, eu não consigo, eu preciso diminuir esse meu prazo. Cara, não foi um mês, né? Pensando, foram quantos e quantos anos tentando, cara, mas não desistindo de resolver aquele problema. Exatamente, acho que as coisas, para se consolidarem, né, não adianta pular etapa, né? A gente está falando muito de inteligência artificial, IA,
E eu estava uma vez né, conversando, aí até um cara da Deloitte, um diretor, falou, puxa, mas demorou tudo isso. Aí a menina falou, não, mas está num tempo bom, porque a IA está falando agora, mas já existe faz 10 anos, cara. Agora que eles estão desenvolvendo e estão vendo todas essas aplicações. Teste, né, pivotar, Exato. e faz parte do Até achar o caminho, né? Você está criando novos mercados, às vezes leva esse tempo e, enfim. Legal. Faz parte. Filipão, obrigado, cara. Eu que agradeço a oportunidade. Passou voando. E, cara, deixa um recado aí, talvez para a galera aí empreendedora que pensa em inovar, ou uma palavra aí de consolo, de força. Cara, o que você quiser deixar para a gente de mensagem. Bom, só passar que nos momentos difíceis, né, pensar que acreditar no seu propósito, no seu sonho e estar com as pessoas certas e, enfim, que no final tudo vai valer a pena. Não é fácil, mas né, é importante a gente, nessa vida, né, uma vida tão rápida, tão passageira, tentar aí deixar sua marca, tentar deixar algum legado e é isso, que no final tudo vai dar certo. Isso aí, pra cima, né? Cima, na fé. Pra frente. E com fé. Obrigado, meu amigo. Tamo junto, viu? Tamo junto, obrigado. Valeu, empresários. Até a próxima.